Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. David Santiago. São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o podcast da secção de Política do Jornal Público. Está quase a terminar a semana em que a posse de Donald Trump trouxe uma nova ordem ao mundo, com implicações em vários países, e logo veremos também as que terá em Portugal. Os Açores, por exemplo, já se preparam para as deportações em massa anunciadas logo na segunda-feira. Mas os temas que trago para o debate de hoje incluem outras questões, algumas novas, outras velhas, novamente as presidenciais, por exemplo, mas também vamos passar pela demissão de António Guendra de Almeida da direção executiva do SNS. O PS anda dividido numa guerra interna sobre quem será o melhor candidato a apoiar na corrida a Belém. Augusto Santos Silva defendeu que é preciso continuar a trabalhar para encontrar um bom nome e acusou António José Seguro de não cumprir os requisitos mínimos. Entretanto, o Público noticiou que os socialistas estão a pressionar António Vitorino para avançar em fevereiro, que é já no mês que vem. Suzete, ao dizer que é preciso continuar à procura de um bom candidato, achas que Augusto Santos Silva está a incluir-se na corrida? Ou gostava de ser incluído? Sim, ele está a incluir-se na corrida. Ele admite, aliás, que pode ser candidato presidencial. Ele próprio, o António Vitorino, sendo um excludente do outro, mas eu acho que o que ele quis muito dizer com essa afirmação é que o PS tem que escolher um bom candidato. O PS tem que encontrar um candidato e que esse candidato não seja António José Seguro. Augusto Santos Silva não poupou nas palavras. Lembro que disse que António José Seguro não parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura. Sim, foi duríssimo. Ainda pior, disse que só diz banalidades. De ficar pelas banalidades e diz precisamos de mais. Estas palavras provocaram uma série de reações no PS, a mais contundente a de Francisco Assis, que também respondeu em termos bastante duros a dizer que isto não se pode... há que haver civilidade mínima, não se pode transformar numa lamentável troca de insultos e de acusações abjetas. Que aos responsáveis políticos se exige elevação e contenção. Nós temos visto que o PS é especialista a colocar pedras no seu próprio caminho. Já o vimos no Orçamento de Estado para 2025. E então nas presidenciais é exímio. E agora parece que vamos voltar a vê-lo em relação à escolha do candidato presidencial, que já se está a transformar numa questão altamente divisiva entre os socialistas. Vamos ver no que vai dar. Vitorino tem surgido como o candidato preferido da direção. Vamos ver o que faz António José Seguro, sendo que não há, a esta altura, nenhuma dúvida de que quer avançar com uma candidatura, mas parece haver, nesta altura, o risco muito real de os socialistas se voltarem a dividir em relação às presidenciais, sobretudo no cenário de António Vitorino não avançar. Aí sim... ficam ultradependentes, não é? Exato, mas aí a candidatura de Seguro ganhará alguma força, mas aí por oposição à de Santos Silva, o que promete ser e nenhuma delas era adorada pela direção, em particular por Pedro Nuno Santos, sobretudo Santos Silva, que ele quereria de todos menos o Santos Silva. Eu lembro-me no Congresso de 2018 eles tiveram uma espécie de moções, uns textos, os artigos de opinião. Sim. Contraditórios entre si, não é? E o Pedro Nuno tinha uma moção, de facto, ao Congresso. Sim, mas pré-Congresso eles quiseram publicar assim, fizeram aqui uma troca de argumentos. Aqui no Público. E que estavam em aspectos completamente distintos. Desculpa, só mais uma nota. Bem, ele já o admitiu, mas o Pedro Nuno Santos só pode estar mesmo muito arrependido da lista de presidenciáveis que ele próprio colocou na praça pública. Incluindo Seguro. Incluindo António José Seguro, e que acaba por ser um bocadinho a gênese deste processo conturbado em que o PS parece estar a mergulhar. O Pedro Nuno Santos pôs a pedra no seu próprio sapato. Das presidenciais. Sim, mas o Seguro já estava em preparação como candidato presidencial antes disso. Poderia estar, mas a verdade é que é o Pedro Nuno Santos que coloca isso na praça pública. E quando ele anuncia que está disponível para ser candidato, quando diz e mostra que claramente quer ser, ele diz que o fator que o levou a querer avançar foi precisamente ter sido enunciado o seu nome. Mas não é verdade isso. Não,
não Ele é verdade. Já queria antes. Ele queria antes, mas o argumento que ele dá para dizer e que está disponível para avançar é precisamente esse. Pelo menos ficava sem esse argumento, que é um argumento de peso. E o facto de peso. ele aparecer na sequência das declarações do secretário-geral dá-lhe alguma... Claro. Isso é estratégia política também. Mas eu, quando ouvi o Augusto Santos Silva, soou-me uma espécie de Jamé da margem sul, mas era o Augusto Santos Silva a dizer Jamé. Jamé o seguro. Jamé o seguro. David, a pressão para que Vitorino avance em fevereiro pode ser também uma tentativa de condicionar outros candidatos que pudessem aparecer, sei lá, Ana Gomes, etc, etc. Eu acho que tem sobretudo a ver com dois aspectos, e já vou repetir um bocadinho coisas que entretanto dissemos, mas o objetivo é travar uma candidatura de António José Seguro e ao mesmo tempo assegurar a candidatura de António Vitorino, que era um dos dois nomes com que a direção se identificaria numa candidatura presidencial. O outro seria o de Elisa Ferreira, mas Elisa Ferreira demonstrou total indisponibilidade para protagonizar uma candidatura presidencial e portanto, a direção, e em particular Pedro Nuno Santos, fica aqui um pouco circunscrito à possibilidade de António Vitorino. Se António Vitorino não avançar, de facto, ele terá que apoiar um nome que não gostaria. Ora, ele lançou Seguro precisamente porque queria evitar que fosse Mário Centeno, que é apoiado pela ala de costistas. E, portanto, entretanto, ele próprio... Centeno recuou e ele já não precisava tanto de ter lançado o nome de Seguro, portanto, ter-se-á precipitado um pouco. Agora, esta pressão para que Vitorino avance é no sentido de, penso eu, por um lado, não desgastar o próprio partido com este tipo de guerrilha em praça pública, em que tivemos... Porque nós vemos, primeiro foi o Ferro Rodrigues a falar em primárias. Qual era o objetivo? Não é realizar primárias, até porque a ideia faz pouquíssimo sentido, porque isto é uma decisão unipessoal, é uma candidatura pessoal. Sim. E, portanto, aqui é sempre quem o PS apoiaria. Não, porque não é como nos Estados Unidos, de facto há primárias, por exemplo, mas os candidatos são candidatos do partido. Aqui nós sabemos que em alguma medida às vezes são candidatos do partido, mas oficialmente são candidatos que podem ou não ter apoio de um determinado partido. É diferente de serem candidatos do partido. A questão que se impõe é, mesmo com Vitorino, ainda é possível travar Seguro? Tu acreditas que é possível travar Seguro? Eu acho que neste momento é já está em andamento, é um caminhão, digamos assim, em andamento e agora já não há margem para travar, acho eu. É a convicção que eu tenho. Seguro já não tem margem de recuo, digamos assim, é a minha opinião. Mas o PS tem margem para apoiar outro candidato, sim, como sabemos. Sim, o PS tem. Já vimos este filme. E já vimos este filme, exatamente. Vimos, não foi bem, quer dizer, Maria de Belém surgiu já depois de saber que Sampaio da Nova seria candidato. Ou seja, foi um bocadinho diferente, porque quem queriam na altura era que fosse, o António Costa queria apoiar a candidatura de Sim, nessa altura o PS não apoia ninguém, mas de qualquer maneira estaríamos perante uma situação em que o PS tem um candidato, que seria António Vitorino, e depois tem logo ali ao lado o ex-secretário-geral. O ex-secretário-geral, exatamente. E, portanto, a dividir o seu eleitorado e a dificultar as contas. Embora, para o que diz respeito a uma primeira volta, também não seria decisivo. Ou seja, o PS não deixaria de eleger um candidato, ou não deixaria de haver um candidato eleito da área socialista por haver esta dispersão, julgo eu. Porque o que interessa depois... Por causa da segunda volta. Ou seja, sim, porque à partida, com esta dispersão de candidatos... Tens três candidaturas fortes. Gouveia Melo será candidato e é uma candidatura forte. Marcos Mendes, tudo indica, será candidato e é uma candidatura também com alguma força. E, portanto, aqui... É difícil que não haja uma segunda volta, até porque depois à esquerda há também candidaturas, antecipa-se que haja uma candidatura do PCP, não terá muitos votos, mas terá alguns, e portanto teríamos sempre uma candidatura de um... É difícil conseguir os 50% mais um. Exatamente, e portanto nesse sentido, mas só para voltar atrás e numa palavra responder à tua pergunta, eu acho que é claramente, se bem me lembro da tua pergunta, acho que claramente aqui o grande objetivo é, por um lado, tentar assegurar que é António Vitorino, que seria uma candidatura forte, e, por outro lado, impedir que seja António José Seguro. São José, quando falaste aqui de António Vitorino na semana passada, porque nós falámos sobre isto, Augusto Santos Silva ainda não tinha sequer falado sobre o assunto. Tu acreditas que Vitorino possa vir a ser o candidato capaz de unir os socialistas? E eu pergunto isto porque, entretanto, Marta Temido já disse
por exemplo, que se ele avançar, ela o apoia, mas, pelo contrário, João Soares também já considerou que ele não cumpriu os requisitos. Pois, vamos por partes. Quando a semana passada eu falei do Vitorino e assumi que, na minha opinião, o Vitorino tem muito mais qualidade do que Seguro como candidato para este debate com Ventura e com Gouveia e Melo. O que é facto é que eu também já tinha percebido, não é, que na direção do PS o nome de Vitorino cria consenso, Na coisa direção. que Seguro não assegura, não é? Aliás, na direção Seguro não é querido, não é, nem o próprio secretário-geral o quer como candidato, pronto. E Vitorino querem, até porque eles sabem a qualidade de Vitorino. É evidente que haverá sempre pessoas que não apoiam. Eu lembro-me que a Ana Gomes, aliás, nós fizemos aqui notícia em que isso também era referido no Público. A Ana Gomes veio logo em reação a Santos Silva lembrar que Vitorino é um advogado de negócios, porque é de um grande escritório, sócio de um grande escritório de advocacia em Lisboa. Marcos Mendes também é a cabeça de um escritório, não é? De advocacia, e nunca ouvi dizer que Marcos Mendes andasse a fazer negócios, embora o seu sócio de escritório, Miguel Macedo, tenha sido perseguido por um processo e uma investigação judicial de que foi ilibado. E que o processo foi arquivado nestas fúrias do Ministério Público contra os políticos, que não são novas. Mas quer dizer, Vitorino foi comissário europeu, foi muita coisa, não é? Não é só um advogado, muito menos sei se é um advogado de negócios, porque sobre ele nunca se ouviu falar de nada disso. O único caso que houve de Vitorino foi a demissão dele há muitos anos, quando era ministro, por causa da CISA, do não pagamento da CISA, numa segunda casa. Está há mais de 30 anos. Primeiro ele caiu, mas depois a CISA também caiu. Pois. mas e que era uma coisa que era comum na altura, as pessoas fugirem ao pagamento nas declarações das casas por valores abaixo para pagarem ou não pagarem CISA. Pronto. Não estou a dizer que era um procedimento correto, é evidente que não foi, mas nunca mais soube nada sobre ele. Num caso negativo. E depois, por outro lado, é evidente que vai haver pessoas no PS que não vão gostar. Mas eu não quero, tenho um grande respeito, quer pelo Dr. João Soares, quer pela doutora Ana Gomes. O João Soares foi um bom presidente da Câmara de Lisboa. Ana Gomes foi importantíssima como embaixadora em relação ao caso de Timor. Mesmo depois no Parlamento Europeu, foi importantíssima na investigação sobre os voos da CIA para Guantánamo. E, portanto, reconheço o mérito de ambos. Mas convenhamos, quer um nome, quer outro nome, o peso que eles têm junto à direção do PS, que é quem vai tomar a decisão, o secretariado e a comissão política, não é assim não tem assim tanto peso como isso. E a unanimidade na direção em torno de Vitorino, parece-me que se não há unanimidade, há quase unanimidade. Eu passo para um segundo tema, que é a demissão de António Gandra de Almeida. O CEO do SNS, como se chegou a chamar, esteve em funções 7 meses, acabou por se demitir na sequência de um caso de acumulação de funções, do qual vamos sabendo cada vez mais detalhes. A direção executiva do SNS foi criada há 2 anos, vai para o 3º líder, com Álvaro Almeida, agora escolhido para substituir Gandra de Almeida. Suzete, este é mais um caso que contribui para fragilizar a ministra? Sim, sem dúvida. Vale a pena lembrar que a saúde tem sido um verdadeiro corrupio de demissões, exonerações, saídas em vários moldes e nos mais diversos cargos no setor, com substituições de administrações hospitalares. Tivemos o caso do INEM, que foi uma situação caricata até, e agora chegamos à direção executiva do SNS,
onde já se contava a saída de Fernando Araújo. Não distou muito da tomada de posse do governo e rapidamente houve ali uma incompatibilidade entre o então diretor e a ministra. Portanto, para lá deste caso em si, isto é mais um sinal de uma instabilidade grande nesta área, que é uma área nevrálgica até da governação, e a ministra não só não é, e nunca poderia ser alheia a isto, enquanto responsável política pela saúde, como tem surgido no centro de vários destes casos. Luís Montenegro defendeu na terça-feira à noite, no Conselho Nacional do Partido, saiu em defesa da Ministra da Saúde e argumentou que as incompatibilidades, que agora foram conhecidas de António Gandra de Almeida, são do tempo de vigência do governo anterior. O que, bom, é um argumento criativo, vá. Ou seja, invocar uma herança do PS será seguramente válido para muitos problemas do SNS, que são problemas estruturais que estão há muitos anos por resolver, mas não serve para tudo. A escolha foi da Ministra da Saúde, a escolha do diretor executivo Até do porque SNS. deixa-me só acrescentar. Foi da Ministra da Saúde, é óbvio que lhe cabem responsabilidades políticas neste desfecho. Não, até porque o relatório da CRESAP referia o caso. Referia... A situação. Sim, referia à acumulação de funções. A acumulação de funções. São José, deixa-me... Não sei se terminaste, José. Terminaste, sim. José. E a decisão é política. Claro. Isto é uma decisão política. Sim, Claro. e foi este governo que escolheu. Sim, Se é uma escolha. não, É se a uma decisão escolha, é deste escolha, governo, isso é uma escolha da política, própria, a responsabilidade é deste Deste governo, governo, não pode ser claro. do outro. São José, o Presidente da República fez, entretanto, a sua avaliação desta direção executiva, não só dos 7 meses de Gandra de Almeida, mas também dos anteriores, e disse várias coisas. Disse, primeiro, que correu mal até aqui, disse também que a solução Álvaro Almeida é defensiva e, em terceiro lugar, ainda disse que o problema seguinte é decidir o que fazer. E eu pergunto, que leitura é que o Governo deve fazer destas pistas que Marcelo deixa? Primeiro deixa-me dizer uma coisa que é assim. Há um provérbio português que diz que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E esta direção executiva do SNS nasceu torta. Nasceu com uma determinação da ministra Marta Temido, feita sob medida para o Dr. Fernando Araújo, desenhada por ele. Os estatutos levaram 1 ano a ser publicados, portanto o processo arrastou-se até ele ser nomeado mais de 1 ano. Ele tinha acabado de ser nomeado. O governo cai, vai para lá a Ana Paula Martins, atual Ministra da Saúde, que como diretora do Hospital de Santa Maria, administradora, presidente do Conselho de Administração, assim é que se diz, se tinha demitido do cargo em discordância com Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o passo lógico foi afastá-lo. Foi afastá-lo, não, houve um... Não, levá-lo a que ele se afastasse. A que ele se afastasse. Sim. Quer dizer, o atrito ali já era tão grande que ele afastou-se. Mas o PSD, quando foi criado este modelo de direção executiva, desde o início estava contra, sempre esteve contra. Não é? Uma das coisas estranhas para mim foi eles, quando tomaram posse, não terem acabado logo ou modificado grandemente aquele organismo. Mas achas que acaba agora? Após a queda de Fernando Araújo, de demissão de Fernando Araújo. Não sei se acaba agora. Agora eu sinto que nas palavras do Presidente da República, a vontade que acabe é grande. É interessante perceber que a discordância de Marcelo com este modelo é grande. O modelo como estava feito tinha aspectos um pouco estranhos, porque dava transferência de poderes políticos, que são do ministro, para o diretor executivo. José, deixa-me só... Até por cima, deixa-me acabar de falar, se eu perco o raciocínio.
até porque o diretor executivo tem mais poderes, ou tinha mais poderes no modelo inicial do que os secretários de Estado dos governos, não é? Ou do Ministério da Saúde. Esse modelo agora já está modificado, essas competências desapareceram, portanto, a reestruturação em curso está a ser feita. Agora que há aqui uma duplicação de sistemas de um político e do outro que não tem competência política, nem legitimidade política, mas pode acabar por criar interferências e transmitir ou criar entropias no Sistema Nacional de Saúde. Porque já há grandes novidades. De facto, António Costa fez uma reforma da saúde grande. Criou as novas unidades, acabou com as administrações regionais, arranjou este modelo de diretor executivo. Portanto, o sistema estava a relançar-se em novos moldes. E de repente é só turbulência, e portanto eu não sei se isto pode levar ao fim ou se o caminho é esse, mas que eu espero que haja uma estabilização da situação, porque não há sistema que funcione com 3 responsáveis à frente, diferentes, Sim, é uma descontinuidade. durante 10 anos. Sim. Durante 10 anos, durante 10 meses. 10 meses que o governo tem, já é o 3º nome que vai ser nomeado. David, querias Não, dizer... é só um pormenor que eu acho que não é um pormenor. O Presidente da República não disse rigorosamente nada de novo. Porque ele, quando promulgou, isto alertou era... precisamente Sim, para, sim. para aquilo que ele considerava problemas. Achava que havia uma duplicação e aqui uma legitimação política de um cargo que não era eleito, não é? Que de alguma forma esvaziava os poderes. O próprio deixou nas entrelinhas, em alguns casos, que era uma reforma que era feita em torno de uma pessoa e, portanto, sem essa pessoa, Sim, claro, o que é que foi acontecia o modelo ao desenhado sistema? para o Fernando Aquilo Araújo foi e pelo desenhado Fernando Araújo. pelo Fernando Araújo para ele próprio e, Claro. portanto, uma vez que ele não estivesse, independentemente do que é que levou à saída dele, mas que ele não estivesse, haveria dificuldade para preencher. E depois há um aspecto, é só um pormenor, eu acho que é interessante ele dizer que é uma escolha defensiva. A minha interpretação é de que, um bocado em linha com aquilo que Marcos Mendes também defendeu, de que era preciso alguém, um tecnocrata e não alguém político nesta função. E eu acho que tinha que ser um tecnocrata, e um tecnocrata não direto, embora com experiência no setor, mas não diretamente envolvido já em outras administrações hospitalares. O novo diretor Sim. executivo Ele tem um não passado é no setor. Não, ele tem um Está passado bem, no ele tem um setor, sim. passado no setor, é um académico, já foi gestor de áreas da saúde, mas, meus amigos, ele também é um político, não é um tecnocrata. Não, certo, mas não era isso que eu Ele ia foi dizer. candidato Calma. do PSD à Câmara do Porto e foi deputado do PSD. Eu estou a dizer o que dizia Marcos Mendes tá em bem, relação tá bem. ao Presidente da República. Eu acho que ele diz que é defensiva precisamente por isso. Eu acho que esta escolha é de alguém que tem, de alguma forma, um perfil com algum lado algo politizado, tem um perfil também algo tecnocrata, mas por outro lado não tem anticorpos, pelo menos que se conheçam no setor. O problema aqui era haver alguém com anticorpos, porque alguém que já passou numa administração hospitalar, já teve problemas com este partido ou com aquele, ou conflitos com alguém que entretanto é secretário de Estado. Eu acho que a interpretação que eu faço, pelo menos, é quando ele diz que é defensiva, é nesse sentido. Acaso eu Eu, por entendi... acaso, em relação à defensiva do Presidente, não creio que seja só isso. Eu também entendi de outra maneira. Eu creio que já disse, deixa-me agora só acabar, eu acho que é defensiva do ponto de vista político. Uma pessoa de confiança política do governo, Também. com experiência política, e é defensiva porque tem que haver ali assim um grande controle político do que vai acontecer no Ministério da Saúde. Mas eu acho que eles queriam alguém sem anticorpos. Pronto, e eu entendi o defensiva no sentido de defender, é alguém cujo nome e cujas as condições políticas que tem, porque tem o Sim, apoio total do sim, governo, sim. defende a manutenção da direção executiva, ou seja, não acaba ok. com ela. Era uma maneira de... Foi assim que eu Mas o entendi. governo Mas- não concorda totalmente com esta, portanto, fico na Totalmente dúvida. não concorda Não concorda. mesmo. Então, e Não não é concorda totalmente, não porque concorda. então não precisa de uma pessoa que defenda esta Não, estrutura. e vai modificá-lo, Não, mas já não é está a esta. modificá-lo. É a estrutura que eles querem,
querem, porque ok. eles assumiram que Mas queriam eles já estão a alterações. modificar a estrutura grandemente. Pelo que eu li do que vai agora ser feito, como é que ele vai funcionar já é muito diferente. David, finalmente para ti, eu introduzi um tema novo. Estão marcadas novas eleições na Madeira, são a 23 de março. Nós também já temos falado muito sobre isto aqui. Já. O PS e o PSD têm tempo para fazer eleições internas neste período. E já agora, uma questão que nós noticiámos e que falámos disso várias vezes, como é que fica a questão da lei da paridade? Eu vou ser muito rápido porque eu sei que já estamos alongados, mas é assim, eles tempo têm, vontade é que não. E vamos por partes. No caso do PS, já há eleições e congresso marcado, mas para já só se conhece a candidatura de Paulo Cafofo, que é o atual líder. Portanto. E no caso do PSD, houve a tentativa do rival de Miguel Albuquerque de convocar um congresso eletivo, mas bateu na trave, digamos assim, e portanto ali o tribunal do PSD Madeira, o Conselho de Jurisdição, mandou para trás e portanto não há condições para haver essas eleições. Ou seja, haver tempo há, até porque a data inicial que começou por ser falada, inclusive é pelo representante da República, apontava agora, salvo erro, para 9 de março. Depois, entretanto, com o andamento das coisas e a marcação do Conselho de Estado, o cumprimento dos 55 dias de antecedência mínima já não permitia que fosse a 9 de março e, portanto, teria que ser no fim de semana seguinte. Agora não sei dizer de cor, mas 16, por aí, Sim, não é? há de ser 15, 16. Pronto. E não era possível nessa data. E a marcação para 23 de março, que foi conhecida na passada sexta-feira, portanto ainda dilatava mais face àquilo que se falou inicialmente, e quando se falou inicialmente Portanto, ainda daquela dava mais data, tempo. era uma data que os partidos também tinham dito ao representante da República que queriam eleições o mais rápido possível, e ainda assim haveria de alguma forma aqui margem para, mesmo nessas condições, margem para, embora fosse mais difícil, mas com este dilatar, com mais 15 dias, há condições para eleições. Já é vontade para as fazer, pronto. Mas quanto à lei da paridade, é um pormenor, foi uma notícia que nós demos, porque de facto aqui há uns meses não há lei da paridade em vigor na Madeira, há nos Açores, há na República, não há na Madeira. E portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, nós também demos essa notícia na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa e os conselheiros, foi o tema que trataram, foi precisamente esse, da importância também de fazer esse compasso de espera para garantir que as próximas eleições já vão decorrer com critérios de paridade, porque o processo já estará a caminho de Belém. Eu acredito que os timings permitem que chegue, que tenha chegado esta semana para passarem os 8 dias que tem que estar em Belém, mesmo assim ser promulgado, publicado em Diário da República. E o Presidente não há de demorar muito tempo com isso, porque ele foi muito claro. Sim. Ele vai ser uma promulgação relâmpago, estou em crer, até porque o Presidente claramente está para perceber que estava articulado com o Parlamento e com a vontade dos partidos e, portanto, claramente vai haver, eu acho que é uma boa notícia no meio desta confusão toda, pelo menos a Madeira de uma vez por todas passar a ter critérios de paridade. Pelo menos as eleições para isso servirão, sem dúvida. Sim. Vamos avançar para o momento público e notório. Começas tu, Suzete. Eu sublinho aqui a chamada Lei dos Solos, que vai ser debatida no Parlamento na próxima sexta-feira. É um decreto do Governo, que agora foi chamado à Assembleia da República, que já foi a Belém, de onde saiu aprovado, mas com sérios reparos do Presidente da República, e que tem causado uma enorme polémica com perspectivas absolutamente dispares sobre o que vai ser o resultado desta lei, entre vamos ter muito mais casas e a preços mais baixos e será um incremento ainda à venda de casas, à especulação imobiliária. O Governo já admitiu rever ali o conceito de valor moderado, que apesar deste nome permitirá a venda de casas a preços acima dos valores de mercado, que é, bom, conhecendo-se o estado em que está o mercado da habitação em Portugal, soa assim um bocadinho assustador. Vamos ver o que é que vai dar esta apreciação parlamentar. Vai ter que voltar a Belém e vamos ver o que fará o Presidente da República com ele. David. A minha, e já que falei da Madeira, venho aqui, não é exatamente esta semana, mas é na decorrência. Isto porquê? Porque, apesar de Paulo Cafofo ter sido eleito, agora não tenho a certeza se foi, julgo que foi no ano passado, mas portanto estar a cerca de
de um ano do fim do mandato, mas agora não consigo precisar. Mas independentemente disso, ele foi desafiado, digamos assim, internamente por Carlos Pereira, deputado à Assembleia da República do PS, a promover eleições internas. Ele disponibilizou-se, Carlos Pereira, a candidatar-se, e portanto houve notícias sobre isso, os jornalistas falaram com Carlos Pereira, tentaram perceber o que ele pretendia. Entretanto, Paulo Cafofo marca congresso, marca eleições, e ele diz que está indisponível, diz que não tem tempo suficiente, e portanto não se consegue perceber este posicionamento, ou seja, fragilizou o partido, dificultou a vida, é indiscutível, a Paulo Cafofo. Não estamos aqui a fazer de advogado do diabo de Paulo Cafofo, mas a verdade é que isto não beneficiou o partido, e não se percebe como é que alguém, no espaço de 3 a 4 dias, diz que está disponível para avançar. Pode ter acontecido, o que é que pode ter acontecido? Percebeu que não tinha apoios internos para avançar? É isso? Mas Talvez. Então tinha que ter feito essa avaliação antes, e não prejudicar o partido para depois desistir a meio, não, nem a meio da corrida, desistir, morrer, no fundo morrer na praia. Portanto, não se percebe. Eu não consigo perceber. São José. Ora bem, o público e notório é o caso do senhor deputado do Chega, Miguel Arruda, que está a ser investigado, teve buscas em casa, foi apreendido material supostamente roubado. E o que é a origem deste carro? Este senhor, que viajava entre os Açores e Lisboa todas as semanas, é deputado eleito pelos Açores, tratava de, quer nos Açores, parece... Não, era só a chegada. Ele poupava aos conterrâneos. Então, à chegada a Lisboa, além de tirar a sua bagagem dos tapetes, das bagagens do aeroporto, vinha de lá com mais uma malinha de outra pessoa qualquer. Pronto. Eu acho isto espantoso, porque eu não consigo perceber o que é que pode levar uma pessoa a roubar isto. Roubar malas de outras pessoas, com produtos de cosmética e de casa de banho de outras pessoas, com roupa de outras pessoas. Não consigo. Deve haver uma patologia qualquer que explique isto. Agora, eu acho extraordinário que, de facto, como eu estou numa de provérbios, ou ditados populares, sempre ouvi dizer que não atires pedras. Se tens telhados de vidro, não atires pedras aos do vizinho. E isto, olha, cai na melhor, como é que é? No melhor pano. Melhor pano cai a noda, é cair a sopa, a mosca na sopa. Hoje parece o Jerónimo de Sousa. Mas acho que é um exagero falar em melhor pano neste caso, não é? Sim, essa não, pois essa não. Falemos só noutra. A melhor foi o deputado Rui Tavares, que no X sugeriu, não disse diretamente, mas sugeriu uma alcunha, que é Pilha Malinhas. Pilha Malinhas, é o nome que está a decorrer Sim, ao larápio do aeroporto também. Na Assembleia da República, algumas piadas. Sim, há quem diga que ele levou demasiado à letra ao lema porque ele vivia nos Açores, de se mudar para Lisboa de armas e bagagens. Pois. Há quem diga isso, mas só um pormenor. Há um vídeo numa campanha eleitoral recente nos Açores, com o líder do PS, do Chega Açores, em que ele está a falar de uma prisão e a dizer que é preciso aumentar as prisões, eles virem cá bater e não sei o quê. No fundo, fazer aquele discurso que é muito o discurso do Chega, e no sentido de que os criminosos virem para aqui e baterem aqui com as costas. Ele utiliza essa expressão e, portanto, pronto, é isso, é a tal ideia dos telhados de vidro. Mas não, porque eu acho extraordinário. Será muito curioso ouvir André Ventura? O que eu acho extraordinário é isto acontecer com o Chega. Porque o doutor, senhor deputado André Ventura, anda para aí há mês e meio, ou há um mês, a gritar, encostem estes e aqueles, encostem-nos à parede. Não é? Pronto, eu acho graça que de facto agora isto tenha caído exatamente no Chega. Porque o deputado Miguel Arruda, tem toda a presunção de inocência. Eu não sei se o material era roubado, eu não sei que conclusões a polícia vai tirar. Aparentemente há vários vídeos. Não sei, eu não vi vídeos, não sei. Portanto, tem a presunção de inocência toda. A investigação dirá. Agora, meus amigos, há coisas que se deve ter bom senso. É o karma. É o karma a funcionar. Senso comum pede-se.
Agora vamos sair daqui todos para ver os vídeos. Obrigada a quem nos esteve a ouvir. Voltamos na próxima semana. Até lá. Até para a semana. Até para a semana. Para a semana. O público fica no ouvido.